Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito feliz de estar aqui mais uma vez, gravando esse vídeo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo sempre um pouco mais, amparada e agradecendo ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga e tentando transmitir sempre um pouquinho de amor, de energia positiva e serenidade para vocês que nos acompanham aqui nesse estudo virtual. Hoje, dando continuidade ao item que fala de Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do espiritismo, vamos entrar no item 6. O item 6 que vai nos falar dos demônios. E quem são os demônios? Esse termo, durante muito tempo e até hoje ele traz uma acepção, ele traz um significado de algo ruim. São os demônios que levam a culpa, às vezes, por algo de ruim que aconteça no nosso mundo, mas é justamente por esse trecho que Kardec nos traz e depois o desenvolvimento dele que vamos perceber que não é bem isso. Vamos trazer um pouquinho de esclarecimento sobre esse termo dos demônios. Então, ele começa aqui no item 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. Constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, a gente tem que lembrar que nesse trecho, nesse item quando Kardec recorta esses trechos de Sócrates e Platão, ele está recortando justamente as passagens que vão apresentar semelhanças com ideias trazidas, como até ele fala, a ideia cristã e o espiritismo. E esse ponto já é um ponto quando ele fala que esses demônios estariam então ocupando esse espaço entre o céu e a terra. Quando estudamos o espiritismo, vamos perceber que esse espaço ocupado pelos desencarnados, ele não é um espaço circunscrito. A gente percebe nos livros do André Luiz que eles estão em várias colônias, em várias esferas e muitas vezes estão aqui entre nós, ao nosso lado. Então é importante contextualizar toda vez que estivermos lendo algum livro, mesmo não sendo espírita, é importante trazer essa contextualização da época e agora comparando com o que o Espiritismo já nos traz hoje, já conseguimos ter esse esclarecimento de que espaço é esse, então, que não é um espaço circunscrito, que seria ocupado por esses espíritos desencarnados que estão sendo tratados como os demônios aqui, como nos diz Sócrates. E aí depois ele continua, não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem, é por intermédio dos demônios que os deuses entram em comércio e se entretêm com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, ele fala de duas coisas aqui que também já podemos fazer uma relação com o que o Espiritismo nos traz. A questão dessa comunicação que é feita tanto durante a vigília quanto durante o sono e também quando ele fala do termo divindade. Hoje, o Espiritismo já nos traz o significado, já nos traz o conceito de Deus, que é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Quando é perguntado a espiritualidade que é Deus, a resposta é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E é através dessa resposta que hoje nós conseguimos entender o mundo de uma forma diferente. Conseguimos entender a figura de Deus de uma forma diferenciada. Então, mais uma vez, Sócrates aqui já trazia essa ideia dessa divindade, dessa comunicação entre a divindade com a espiritualidade e através da espiritualidade, então, chegando até o homem, que é o que o Espiritismo nos fala hoje e que é o que Kardec vai falar agora para fazer o fechamento dessa ideia. Então, Kardec fala assim:
A palavra daemon, agora a gente vai ter oportunidade de ver que, como eu já falei até em outros estudos, que esse termo demônio vem então desse termo daemon. A palavra daemon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada à má parte, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Então, através dessa explicação de Kardec, nós percebemos que o termo demônios, ele era usado tanto de uma forma mais ampla, como para designar espíritos, mas também para designar, às vezes, esses espíritos menos elevados. Então, poderíamos ter uma categoria de espíritos mais elevados, que seriam os deuses, e os espíritos menos elevados, que então seriam, como ele fala aqui, os demônios propriamente ditos. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos uma classificação trazida por Kardec que fala dessa classificação da ordem dos espíritos, que seriam os espíritos de terceira ordem, sendo os imperfeitos, os de segunda ordem sendo os espíritos bons, e os de primeira ordem, que seriam então esses espíritos puros, os espíritos mais elevados. A terceira e a segunda ordem, elas ainda apresentariam ali algumas classificações dentro a ordem traria ainda algumas classes, e a primeira ordem então seria a única que não traria nenhuma classe, ela seria uma classe única, que seriam esses espíritos puros, os espíritos mais elevados. E Kardec, ele quando faz essa classificação, ele no próprio Livro dos Espíritos, ele diz que não é uma classificação absoluta, é uma classificação feita para auxiliar o estudo, para que se possa agrupar ali e ficar fácil o entendimento certos componentes que têm uma similaridade, certas individualidades que apresentam uma similaridade e que por isso podem, para efeito de estudo, ficar classificados dentro de uma mesma categoria, dentro de uma mesma ordem. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós conseguimos ver com mais clareza essa divisão das ordens dos espíritos, que tem uma similaridade com o que Kardec está falando aqui, da forma como eram vistos esses demônios. Então você tinha aqui essa divisão, os mais elevados eram chamados deuses, e os menos elevados então ficavam com essa denominação dos demônios propriamente ditos. E ele continua. Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço, que é como Sócrates falou, né? Os demônios então estariam ocupando esse espaço entre o céu e a terra. Que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são então os incumbidos de lhes transmitir as vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono, como Sócrates também falava no trecho dele. E aí ele termina assim: ponde em lugar da palavra demônio a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. Então, pessoal, esse trechinho que ele fala dos demônios, ele está falando, na verdade, qual é aonde nós podemos identificar, então, essa parte que foi tida como precursora da ideia cristã e do espiritismo. É porque lá, há muito tempo atrás, Sócrates já trazia essa ideia desses espíritos que povoavam esse espaço entre o céu e a terra, e desses espíritos que se comunicavam, faziam essa ponte, essa comunicação entre a divindade, né, e entre os homens, entre os espíritos encarnados. Então, através dessa explicação, nós já vamos entendendo como que há muito tempo atrás, não só dessa explicação, mas como todas as outras que estamos vendo aqui nesses vídeos que tratam de Sócrates e Platão, vamos observando quantos conceitos já existiam
àquela época e que foram sendo aprimorados com o Espiritismo. Então, pessoal, sempre recomendando aquela leitura anterior, aquela leitura posterior, recomendando também outros vídeos, outras pesquisas. Conversem com pessoas que vocês conheçam, que gostem de falar do assunto. Deixem aqui nos comentários as dúvidas para que o estudo fique cada vez melhor, fique cada vez mais fértil. Tá bom, pessoal? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!